Que Deus tenha misericórdia, né? E Deus tem misericórdia. Queridos, vamos receber então o pastor Júnior, que estará pregando a palavra para nós, e logo após vamos estar fazendo o corredor de fogo aqui, amém? E Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, amém, irmãos? Receba o servo do Senhor com uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente entra em guerra, o inimigo fica furioso. Quando a gente começa a orar, fica furioso, porque é desvendado os planos dele, sabe? Tem gente que não estou dizendo que é daqui da igreja, mas tem pessoas que acham que pode enganar o Espírito Santo. É igual aconteceu lá na Bíblia, né? Com Ananias e Zafira. Tentar enganar o Espírito Santo. Irmãos, eu sempre falo assim, ó. Deus tudo vê. Deus contempla a noite como o dia. Ele sabe os pensamentos, som do coração, a intenção de cada coisa em nós. Então, quando a gente passa por um pensamento, qualquer coisinha que aconteça na nossa vida, que a gente venha pensar ou trazer isso para o nosso coração, Deus está vendo, né? Então, nós temos que cuidar, temos que sempre estar vigilante com as nossas vidas, porque o erro não é algo grande. O erro não é uma pedra grande no caminho. O erro é coisa pequena. E é através de coisa pequena que Satanás ele trabalha na vida daquele que está buscando aperfeiçoamento todo dia no Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia comigo. É uma palavra bem conhecida, porém o Espírito Santo vai dar uma direção nessa palavra. É em Mateus, no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 13. Evangelho, Mateus, no capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo de número 24. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá, vamos para a bendita palavra do Senhor. Eu quero trazer aqui algumas informações a respeito desse texto e alguns outros textos, mas da maneira como o Espírito Santo falou comigo, eu quero transmitir isso para a igreja. Já essa palavra o Senhor me deu já um tempo atrás e eu deixei anotado, né? Para o momento certo que Deus fosse escolher. Diz assim a palavra do Senhor. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso. Respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo. Deixem-os crescer juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no
em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Amém? Feche seus olhos, ore comigo por esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida, e eu peço, Senhor, a tua direção, a direção desta palavra, Senhor, na mente, no coração da tua igreja, que venha, Senhor, meu Deus Pai, fazer com que eles tenham entendimento, que eles tenham, Senhor, meu Deus Pai, aplicação na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, revela mais do que a letra, mais do que esta palavra. Traz, Senhor, meu Deus Pai, o entendimento a nós todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar o teu assento? Há um bom tempo, eu vim pesquisando, né, porque a gente às vezes lê as escrituras e acha bonita a história, mas fica por isso. É importante a gente sempre buscar informação, né, e entender por que o joio é tão ruim e por que tem que deixar crescer junto do trigo, né? Tem várias explicações sobre isso, a gente já escutou até muitas pessoas, mas o maior perigo não é a questão dele crescer junto, né? Falando do joio, o maior perigo não é o joio estar junto crescendo, não é alguém, o inimigo, ter plantado junto com o trigo no mesmo campo. Também não é a questão de que o trigo em si teria que ter um campo somente dele, porque a terra, querendo ou não, irmãos, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, onde nós estamos, no lugar onde nós habitamos, ao nosso derredor, não tem só trigo. Aonde estamos plantados, aonde estamos trabalhando, onde estamos, em qualquer lugar que nós estamos, não vai ter só trigo. Mas uma coisa eu quero dizer: trigo sempre vai ser trigo, e o joio nunca será trigo. O joio até parece trigo em alguns aspectos. O joio, ele, quando novo, ele parece trigo. Conforme vai passando o tempo, vai ser notório, principalmente na época da colheita, o trigo, ele tem no seu crescimento, além de espigas com sementes, ele também tem uma cor mais puxada para o marrom claro. O joio, conforme ele vai crescendo, ele não tem semente nenhuma nele. A cor dele começa a ser escurecida, e no decorrer do tempo, perto da colheita, ele se torna preto. Então fica notório o que é joio no meio do trigo que é meio que dourado. Visualmente falando, de longe você já consegue saber o que é joio e o que é trigo. Interessante que do joio não se aproveita nada, porque não tem semente, e justamente é da semente do trigo que se faz o pão. Mas como eu falei, o perigo não é estar plantado junto e está crescendo junto. O maior perigo é a mistura. Porque
o joio ele é cometido por um fungo. Esse fungo, ele traz uma toxina. Essa toxina é perigosíssima. E ela, misturada ao trigo, ela vai fazer com que esse trigo seja um trigo tóxico, e você não vai conseguir se alimentar desse trigo, não vai conseguir fazer nada, porque ele vai fazer mal à sua saúde. Interessante que o trigo continuou sendo trigo, só que ele ficou tóxico. Então, eu estou aqui usando, assim como Jesus, eu estou usando comparações para que você entenda, porque nós somos um povo inteligente. Temos a inteligência que vem do céu. Você sabe que existem pessoas, e até o pastor estava orando aqui, que existem pessoas que são trigo, mas estão se misturando, estão deixando com que a toxina maligna, aquilo que é tóxico, aquilo que é ruim para minha e para a tua vida, te contaminando e fazendo com que a tua qualidade seja a pior possível diante de Deus, diante do Senhor. Porque uma vez que você está contaminado, não tem nada que faça para descontaminar. Você sabia disso? Então é muito séria essa questão. Por isso que eu falei que o problema não é o crescer no mesmo ambiente. O problema não é estar no mesmo lugar, no mesmo campo. O problema é a mistura. O trigo, quando se mistura com o joio, infelizmente ele perde a qualidade de trigo. Ele é um trigo tóxico. E o joio, ele tem como um nome conhecido também como falso trigo. Então, às vezes, você acha que a pessoa que está ao teu lado, seguindo com você, é o verdadeiro amigo seu. É uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que vai somar na tua vida. Mas a pessoa, muitas das vezes, ela não é um trigo. Ela é um joio. E ela vai fazer com que a tua vida não prospere em Deus. Porque toda amizade, tudo aquilo que você tem, se for de Deus, vai prosperar. Mas se não for de Deus, você vai ver que você não vai sair do lugar. Você vai continuar no mesmo patamar ou até para menos. Porque na verdade não agrega em nada na sua vida. Então aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que dizem que são nossos amigos, bate nas suas costas, fala para você o tempo todo, diz eu sou contigo, eu estou contigo e não abro. E na hora que você vai ver, essa pessoa, ela é tóxica. E ela vai te contaminar a tua vida com Deus, contaminar a tua vida espiritual. Vai fazer com que você não evolua mais. Você vai chegar num patamar e vai ficar por ali. Por quê? Porque não há mais condição para você. Devido a você ter se contaminado com uma pessoa que ela não é trigo. Diante de Deus falando. Misturado. Aí essa pessoa, ela fala de Deus, mas ao mesmo tempo ela olha para as coisas que são do mundo. Ela gosta daquilo que é de Deus, mas também gosta de participar das coisas do mundo. Mas o mundo oferece o que para nós? O mundo tem os recursos para a nossa vivência. O mundo tem o dinheiro, o mundo tem o trabalho, o mundo tem várias coisas que são necessárias para a nossa vivência. Mas é importante você entender que se o teu coração estiver em Deus,
aonde você estiver, você não vai ser contaminado. Não vai ser contaminado por ninguém. E o teu pensamento vai ser sempre o mesmo pensamento de Jesus. Porque onde Jesus estava, independente a questão religiosa da época, Jesus ele chamava as pessoas eram transformadas. E a mente das pessoas era mudada. Da mesma forma, quando você está no seu lugar, onde você estiver trabalhando, onde você estiver, no meio da tua família, é interessante que você precisa mostrar para as pessoas o teu posicionamento em Deus. Mostrar para as pessoas através das tuas atitudes. Porque, como eu falei, de longe você avista, você sabe o que é. Por isso que Deus fala para crescer juntos. Porque de longe você já sabe quem é e quem não é. Hoje, qual é a ferramenta poderosa que Deus nos deu para discernir quem é de Deus e quem não é? A maior ferramenta, o mestre que nos ensina as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, aquele que aponta para onde nós devemos ir. É tão maravilhoso que o Espírito Santo de Deus ele vai mostrar para você e para mim quem verdadeiramente é uma pessoa de Deus e quem não é. Por que eu estou falando isso? Porque você é trigo. E o trigo ele só pode ter uma mistura. Eu já vou chegar nessa parte. Outra mistura que também é preocupante. E é uma mistura com o trigo. É o fermento. Se você for olhar na palavra, quando Moisés estava para realizar a Páscoa, Deus falou para ele: mate um cordeiro, tire o sangue e passe nos umbrais da porta. Eu quero pães sem fermento, ervas amargas, para comemorar a Páscoa. Por que pães sem fermento? E até hoje, né, o povo de Israel come esse pão que é sem fermento. Porque o fermento, quando Jesus ele veio, ele deixou bem claro para os seus discípulos e para as pessoas que ele estava ali ensinando. Ele disse assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe o que é isso? Isso são pessoas que querem colocar fardos pesados sobre a minha e a tua vida. Isso são pessoas, como já foi bem falado aqui, são religiosos que olham para a sua vida como os melhores e, na verdade, como o próprio Jesus disse, são sepulcros caiados. Tem morte dentro deles. São mortos por dentro. Não tem o Espírito Santo de Deus que te dá vida, que me dá vida, que nos dá a direção. E essas pessoas fermentam, muitas das vezes, uma igreja e acaba com ministérios. São pessoas que elas são o próprio fermento e vai naquele que é trigo e começa a gerar todo o movimento. E aquilo vai crescendo. E aquilo vai crescendo dentro das igrejas. E isso vai destruindo ministérios, vai destruindo famílias, vai acabando com aquilo que o Senhor tem projetado na sua obra. Acaba com pastores, com obreiros. Essas pessoas que fermentam através da sua vida práticas erradas, costumes errados, costumes antibíblicos, coisas que, é como eu falei,
Na minha época era assim, vamos fazer assim porque é dessa forma que eu aprendi. Mas estou aprendendo com quem? Aprendi com fulano. Tá, e o fulano aprendeu com quem? Com o ciclano. E na verdade você vai ver, isso foi só uma doutrina que foi criada para amarrar as pessoas, como se fosse colocado uma corda. Enquanto Jesus disse assim, ó, vinde a mim e tomai de mim o meu fardo que é leve. Porque Jesus ele foi bem claro no seu tempo. E ele trouxe aqui o maior exemplo de como se deve servir a Deus. Inclusive foi ridicularizado, foi chamado de vários tipos de xingamento. Porque em pleno sábado ele curava. Como que pode estar curando no sábado, não pode trabalhar no sábado? Meu pai trabalha todos os dias, não tem um dia que ele não trabalha. Então as pessoas, através do conhecimento humano, e não da sabedoria de Deus, conhecimento humano, pessoa muito inteligente, teólogos, que aprendem da cultura, que aprendem da origem da palavra, mas vivem de maneira errada, vivem fermentando ministérios, fermentando a própria palavra de Deus, e fermentando vidas, acabando com, ao mesmo tempo assim, pessoas que têm vontade de ter uma vida em Deus, só que colocando um monte de tipo de situações para que a pessoa tenha que cumprir, como se fosse uma regra, né? Enquanto a Bíblia ela é bem clara, que se você não amar a Deus, se você não amar ao próximo, se você não seguir os passos de Jesus, você está fora daquilo que o Senhor determinou. Você tem que seguir a verdade bíblica, e não aquilo que os homens decidem que é certo. Hoje, irmãos, nada contra, eu acho legal, acho muito importante. Existem vários tipos de cursos por aí fora. Virou moda isso, na verdade. Na internet, tem gente vendendo curso de libertação, curso de não sei do que, curso... Irmãos, é bom, isso é bom. Mas a gente está vendo virar o quê? Isso um comércio. Porque todo curso é pago. Você não vai lá para fazer um negócio que é para você edificar a sua vida. Você vai lá para você tem que pagar. Como se aquilo que eles receberam, eles pagaram para Deus. Agora eu vou cobrar do povo. Então assim, ó, vou ser bem sincero, estou falando bem abertamente, igreja. Quando você vai buscar um curso pago aí por um homem, ore a Deus, se é da vontade de Deus você fazer esse curso. Porque muitas das vezes isso vai virar como se fosse um currículo, né? Ah, eu tenho curso disso, tenho curso daquilo, tenho curso daquilo outro. Aí quando vai ver, aí o Senhor... Mas eu não pedi para você fazer nenhum curso desse. Eu queria te capacitar de um modo diferente. Eu queria que tu tivesse uma experiência diferente. Eu queria que você tivesse um conhecimento não igual ao deles. Eu quero, porque você é diferente, você tem uma impressão digital única que é só sua. Então eu queria falar particularmente contigo e te ensinar algo no particular, enquanto você foi buscar orientação em outro lugar. É importante você ter conhecimento, é importante, mas não fazer disso a sua vida uma regra, porque quanto mais informação você adquire, e se você não tiver o discernimento das coisas, você vai bagunçar sua mente. E aí, ao mesmo tempo que você está fazendo um curso, daqui a pouco você está aprendendo outra coisa, daqui a pouco você está aprendendo outra coisa, e assim, ó, e a sua mente vira uma bagunça, porque você não consegue se organizar. Isso se chama fermentação. Você tem que cuidar com isso. Você tem que tomar cuidado. Porque o maior mestre que vai ensinar a mim e a você é o Espírito Santo de Deus. Ele é que vai te dar toda a orientação,
tudo que você precisa. A Bíblia diz assim, quando você estiver diante das pessoas importantes, se você não saber o que você falar, é só você falar com o Espírito Santo, que automaticamente ele vai falar por você. Ele vai te dar na hora as informações, e você vai começar a falar, assim como Pedro, quando pregou para mais de 3.000 pessoas, lá naquela festa em Pentecostes, que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, um homem simples, ex-pescador, não tinha nenhum tipo de cultura, conhecimento da cultura no sentido profundo da lei, mas ele começa lá naquele momento a recitar para aquele monte de gente, e ele recita vários e vários versículos do Antigo Testamento, fala de Joel, fala de vários lugares. Então é interessante que ele começou a ser inspirado por quem? Pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mas é claro que conhecimento é bom. Falar também do Saulo, que se tornou depois Paulo, e que cresceu aos pés de Gamaliel, e desenvolveu e aprendeu sobre a lei, e foi zeloso sobre a lei, mas teve que passar pelo conhecimento da graça. Então não adianta eu ter o conhecimento da lei, mas eu não entender da graça. Não adianta eu buscar as coisas daqui da terra, o conhecimento terreno, e não ter vida de oração, não ter vida com o Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero deixar para o entendimento de vocês. Que nós somos trigo. E a única mistura que o trigo dá certo é através da água e através do óleo. É com essa mistura que se faz o pão. É através da água e através do óleo. Então, eu preciso ter a mesma água que jorrava em Cristo Jesus, quando lá no poço, para aquela mulher samaritana, ele diz: olha, se tu beber da água que eu te der, jorrará em ti uma fonte de águas inesgotáveis. E o óleo simbolizando já desde o Antigo Testamento, a unção, o ungido escolhido, aquele que tem a autoridade em Deus. Então, quando você tem esses dois elementos, e isso se mistura em você, e isso dá resultado. Por quê? Quem é que gosta de pão aqui? Levanta a mão, irmãos. Eu gosto, eu como bastante pão. Mas é interessante que esse pão, quando criado, não é para nós, é para o próximo. Porque é para isso que essa mistura serve. Quando você é misturado na água, no óleo, você se transforma este pão. Este pão então vai alimentar outras pessoas, vai alimentar pessoas que estão ao teu redor. Esse pão, ele se transforma em você, na palavra de Deus, na palavra viva do Senhor Jesus Cristo, na tua vida, na minha vida. Então cada coisa que sai da tua boca não é tóxico, não é fermento, mas é vida, é água, é óleo, é a unção, é o próprio Jesus que sai de você e impacta pessoas e muda a vida de pessoas. Certa vez eu estava trabalhando, e sempre trabalhei com automação, sempre trabalhei com máquinas. E eu desmontando as máquinas lá, tinha um rapaz que estava trabalhando comigo, e naquela semana, o nosso gerente falou assim, ó, você vai trabalhar com ele. Durante essa semana você vai aprender a desmontar essas máquinas aqui, e depois você vai ter que remontar elas. Então ele já começou semana passada desmontando, que era o rapaz que estava comigo, e eu tive que aprender. Eu aprendi com ele, e fui aprendendo a desmontar os equipamentos, separar as peças. Mas nesse meio tempo,
de trabalho junto, foi uma semana. Deus foi dando oportunidade para gente conversar e nos conhecer no decorrer do trabalho. Trabalhávamos e conversávamos ao mesmo tempo. E ele começou a falar da vida dele para mim sem eu perguntar nada. E ele começou a falar, pois é, rapaz, olha, não é fácil, tu é da igreja? Ele falou para mim, eu falei, eu sou. Então, rapaz, a minha esposa está indo na igreja, mas eu não, sei lá, não gosto muito. Falei, por quê? Ah, é que eu gosto de ouvir umas músicas assim, assado, maluco beleza, né? E começou a conversar comigo. Eu falei para ele, olha rapaz, o que Deus fez na minha vida eu não troco por nada hoje. E eu comecei a falar da minha vida, do meu testemunho de vida, e comecei a pregar para ele, do jeito mais simples. Mas só que assim, eu tinha coisas que vinha na hora, na memória. Vinha as palavras, vinha versículo bíblico, e tudo na hora, assim, sem Bíblia, sem nada, o Espírito Santo vinha e trazia as palavras na hora certa. E é maravilhoso porque você começa a ver o rosto da pessoa, escutando aquilo, e absorvendo essa palavra para dentro dela. E foi a segunda-feira assim, foi terça-feira e quarta-feira, e nós tínhamos o costume de sempre estar orando no início do trabalho. E no decorrer do trabalho, tudo corria bem, porque nós tínhamos orado na parte da manhã, e ninguém se acidentava, não tinha nenhum problema. Até que ele chegou para mim na sexta-feira e falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Amanhã eu vou no culto com a minha esposa. Falei, sério? Mas tu falou para mim na segunda-feira que tu nem gostava? Ah não, rapaz, é que começamos a conversar e achei tão tremendo assim o que Deus fez na tua vida. Eu achei tão maravilhoso a forma como tu fala das coisas de Deus, que isso, sei lá, tocou dentro de mim. E eu falei para minha esposa que eu estava desmontando a máquina com um cara que era da igreja, e ela começou a agradecer a Deus, e daqui a pouco, irmãos, esse rapaz foi para a igreja com a esposa, ele se batizou nas águas, ele começou a viver uma vida em Cristo, e hoje, para a glória do Senhor, ele é pastor. Ele está lá no Balduíno. O pastor conhece, é o Adriano André. Então, assim, são coisas que vão marcando a história da pessoa. Você tem a água, você tem o óleo. E isso é uma coisa que você tem que guardar sempre com você. Então, tome cuidado. Tome cuidado com o joio, para não acabar com a tua vida em Cristo, com a tua vida em Deus. Porque uma pessoa, quando se mistura, irmão, com a parte tóxica, é difícil. Porque a primeira coisa que é atacada é a mente. O primeiro lugar que Satanás ele ataca é a nossa mente. E ele começa a te confundir, ele começa a te jogar contra as lideranças, ele começa a te jogar contra as coisas que são reais em Deus, e faz parecer para você já não mais aquilo que era no início, já se tornou já para você algo repugnante, porque você já está envolvido na toxina. São pessoas que nunca foram trigo, mas é como eu falei, estavam no mesmo campo. Olha que perigo isso. Significa o quê? Significa que às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não é trigo. Isso é muito sério. A pessoa está ali na igreja, mas ela não é trigo. A Bíblia vai dizer que o próprio inimigo que lançou essa pessoa lá dentro. Mas o que eu estou falando para você é que, para que você desperte a tua mente, a tua visão em Deus, a tua visão em Cristo, a tua visão em questão ao ministério. Que você não venha se misturar com essas coisas, que você venha identificar de longe, né? Que você venha cuidar com os fermentos que tem por aí, fermentos no YouTube, fermentos em vários lugares.
Tem pessoas que deixam, como eu já falei aqui, deixam de vir na igreja para ficar recebendo palavras pela internet. Enquanto o teu lugar é aqui no altar do Senhor. Enquanto o teu lugar é dentro de uma igreja, ouvindo a palavra e sentindo essa comunhão em Deus que temos aqui, aonde o poder de Deus é manifestado através dos cultos. Imagina o povo de Israel vendo o sacerdote fazer todo o ritual e eles vendo tudo pelo celular, longe do tabernáculo. É inimaginável, por quê? Porque o povo entendia que tinha que estar lá, perto. Eles não podiam entrar e fazer todo o ritual, porque somente o sumo sacerdote e os levitas ali. Mas eles ficavam ao redor, sentindo a presença de Deus que descia sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar. E é por isso que eu falo, às vezes você está, glória a Deus, porque muitos vieram para cá e que estavam assim em casa, hoje não tem nada, então vou para a igreja, glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que arrumam sempre uma desculpa, isso, aquilo, não tenho tempo, hoje não deu, Mas eu digo para você, o melhor lugar é estar na presença e na casa de Deus. O próprio Davi recitava isso. Eu quero que você entenda, cuide com as misturas em você. Você é trigo. Cuide com aquilo que está sendo colocado ao teu redor. Às vezes, o inimigo ele trabalha quando ele sabe que você não vai deixar de ser trigo. Mas ele vai colocar recursos malignos ao teu redor para te contaminar. Para fazer com que você perca o teu valor. Porque um trigo puro se usa com água e óleo para transformar no pão. E é isso que o Senhor quer da tua vida. Que tu tenha essa mistura que vem do céu. Se coloque de pé, igreja. Já vamos fazer o corredor. É essa mistura que o Espírito Santo ele quer deixar para você nessa noite. Se misture com a água e com o óleo. Você é inteligente, você sabe o que significa água. Você sabe o que significa o óleo. É isso que precisamos. Todos os dias. Precisamos ter essa mistura em nós. Precisamos buscar cada vez mais a presença do Santo Espírito. Precisamos buscar cada vez mais a água da vida que é Jesus em nossas vidas. E o Pai, Ele só olha para você e diz que você é filho se você tiver Cristo. Você só é visto como filho se você tiver Jesus dentro de você. Porque se você não tiver Jesus dentro de você, você ainda é criatura. E o filho só se transforma através de Jesus. E para que você não faça nada de errado na sua vida aqui na terra, além de Jesus na tua vida, a marca de Cristo impregnada em você, o Espírito Santo te guiando e falando, faz isso, vai por aqui, fecha esse negócio, essa porta não, pega outra, compra, não compra, vende, não vende. As direções que o Espírito Santo dá para que você e eu prosperem em Deus. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para você nessa noite. É uma palavra de alerta, de aviso. Porque é necessário, nesses últimos dias, que estamos enfrentando, dias cada vez mais difíceis, igrejas cada vez mais contaminadas, igrejas cada vez mais cheias de manias mundanas, de perdendo o valor da sua verdadeira palavra, que é a palavra de Deus. Aqui você vai ser confrontado pela verdade da palavra, e não por nenhum tipo de costume.
Aqui o maior confronto é que você viva inteiramente esta palavra na sua vida. E que você seja trigo puro para ser misturado com a água e com o óleo. Em nome de Jesus eu agradeço a Deus. Eu falei o que eu tinha inspiração do Espírito Santo. Eu quero que você se prepare, porque o corredor é algo que diferenciado, porque quando você passar por aqui, a tua vida pode mudar completamente. Portas que não se abrem, pode ser que nessa passada aqui, você receba a chave dessa porta que está trancada. Então, se prepare, o teu espírito, venha com fé, passe pelo corredor com fé. Porque através da tua fé é que as coisas vão acontecer. Amém? Deus abençoe.